Capítulo 6. O emprestador de dinheiro da Babilônia. 50 moedas de ouro! Nunca antes na vida tinha Rodin, o fabricante de lanças, carregado uma quantia dessas em seu alforje de couro. Descia a estrada real cheio de contentamento, depois de ter deixado o palácio do soberano mais liberal do mundo. As moedas tilintavam agradavelmente, à medida que o alforje preso ao cinturão balançava a cada passo, a música mais divina que já tinha ouvido. 50 moedas de ouro, tudo seu. Mal podia acreditar em sua boa sorte. Quanto poder naqueles discos tilintantes! Podia comprar o que bem entendesse: uma grande casa, terras, gado, camelos, cavalos, carruagens, o que quer que desejasse. Que uso devia fazer daquilo? Aquela noite em que entrava na rua onde ficava a casa da irmã, só conseguia pensar nas cintilantes e pesadas moedas de ouro que lhe pertenciam. Ainda se recordava da noite, poucos dias antes, em que um perplexo Rodin entrou na loja de Maton, o emprestador de dinheiro e comerciante de joias e objetos raros. Sem sequer olhar à direita ou à esquerda para os artigos multicores cuidadosamente dispostos, ele atravessou o salão dirigindo-se imediatamente aos fundos. Ali encontrou o amável Maton refestelado sobre um tapete, enquanto um escravo negro servia-lhe finas iguarias. Venho em busca de seus conselhos, pois me encontro desorientado. Rodin mantinha-se impassível, de pé e peito cabeludo aparecendo pela abertura do casaco de couro. O rosto fino e descorado de Maton sorriu, esboçando uma amigável saudação. Que imprudências andou cometendo para que se visse obrigado a procurar um emprestador de dinheiro? Deu azar em alguma mesa de jogo, foi? Ou se deixou enredar nas malhas de alguma dama elegante? Conheço-o há muitos anos e não me lembro de já ter sido procurado por você para tirá-lo de alguma enrascada. Não, 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 não se trata disso. Não estou precisando de dinheiro. Estou, ao contrário, à procura de um conselho sensato. Mas ouçam isso? O que está dizendo? Ninguém recorre ao emprestador de dinheiro para se aconselhar. Meus ouvidos devem estar me pregando uma peça? Pois é isso mesmo. Como pode Rodin, o fabricante de lanças, demonstra mais astúcia do que todos os outros, pois vem à presença de Maton, não em busca de ouro, mas de conselhos? Sabe, muitos homens me procuram a fim de que lhes consiga dinheiro suficiente para pagar por suas loucuras, mas até onde sei, nunca ninguém ainda veio até aqui atrás de um bom conselho. Contudo, quem realmente pode ser mais hábil nesses assuntos do que um emprestador de dinheiro, a quem geralmente se pede socorro nos momentos críticos? Você comerá comigo, Rodin, continuou ele. Será meu convidado desta noite. Ande, ordenou ao escravo negro. Estenda um tapete para meu amigo Rodin, o fabricante de lanças, que veio me pedir um conselho. Ele será meu honrado conviva. Traga-lhe bastante comida e reserve-lhe a maior taça da casa. Escolha o melhor vinho, a que ele merece. Agora me diga, quais são seus problemas? Trata-se de um presente do rei. Um presente do rei? O rei o presenteou com algo que acabou se transformando num problema para você? Que tipo de presente? Por ter ficado muito satisfeito com um desenho que lhe apresentei para uma nova ponta das lanças da guarda real, nosso soberano rei me deu de presente 50 moedas de ouro e agora me acho totalmente desorientado. Tenho sido quase a todo instante intimado por aqueles que gostariam de partilhar essa riqueza comigo. É natural. Os homens sempre querem mais ouro do que têm e gostariam de ver aquele que o ganha facilmente e dividi-lo com eles. Mas você não pode dizer não. Sua vontade não é tão forte quanto seu punho? Posso dizer, mas não há muita gente. Mas às vezes seria mais fácil dizer sim. Poderia recusar-me a dividi-lo com minha irmã única, a quem sou inteiramente devotado? Certamente sua irmã não pensaria em privá-lo do gozo de sua recompensa. Mas é em consideração a Aramã, seu marido, meu cunhado, que ela gostaria que se tornasse um rico comerciante. Ela acha que ele nunca teve uma chance e me implora que lhe empreste o meu dinheiro, a fim de que ele possa tornar-se um próspero comerciante, pagando-me então a partir dos lucros que ele terá. Meu amigo, comentou Maton, esse é um belo assunto para uma discussão. O ouro traz para o seu possuidor responsabilidade e uma nova maneira de agir com os companheiros.
Traz o medo de perdê-lo e até de ser enganado. Traz também uma sensação de poder e disponibilidade para praticar o bem. Pode ainda fazer com que suas melhores intenções lhe arranjem belas dificuldades. Nunca ouviu falar daquele fazendeiro de Nínive que podia entender as linguagens dos animais? Acho que não, pois não é realmente o tipo de história que os homens gostam de contar a uma pessoa ocupada com a fundição de bronze. Mas quero contá-la a você para que saiba que pedir emprestado e emprestar significa muito mais do que o simples fato do ouro passar de mãos. Esse fazendeiro, que podia entender a conversa que os animais mantinham entre si, demorava-se toda a noite no quintal da fazenda justamente para ouvir o que eles diziam. Uma noite, ele ouviu o cavalo se queixando ao asno dos rigores de sua sorte. Trabalho puxando o arado da manhã à noite. Por mais quente que esteja o dia, por mais cansadas que se sintam minhas pernas, por mais que o laço esfolhe meu pescoço, sou obrigada a dar conta do recado. Você, entretanto, é uma criatura que tem suas horas de descanso. Você é forrado com mantas multicores e não tem mais do que carregar nosso amo aos lugares aonde ele deseja ir. Quando o homem não sai, você fica descansando e comendo a grama verde durante todo o dia. O asno, apesar de seus famosos coices, era um bom companheiro e simpatizava com o cavalo. Meu bom amigo, replicou ele, você realmente trabalha muito pesado e eu gostaria de poder ajudá-lo. Por isso, direi como pode fazer para ter um dia de descanso. Pela manhã, quando o escravo vier para amarrá-lo ao arado, deite-se no chão e solte os maiores gemidos que puder, para que ele diga que você se encontra doente e não tem condições de trabalhar. Assim fez o cavalo, e no outro dia o escravo saiu à cata do amo para lhe comunicar que o cavalo estava doente e não podia ser amarrado ao arado. Então, disse o fazendeiro, use o asno para fazer o serviço. Durante o dia inteiro, o asno, que só tinha querido ajudar um companheiro, viu-se compelido a dar conta da tarefa do outro. À noite, depois de desamarrado do arado, seu coração estava amargo, as pernas em frangalhos, o pescoço todo esfolado. O fazendeiro tinha permanecido no terreiro para escutar de novo a conversa. O cavalo começou a conversa dessa vez. Você é um bom amigo, devido ao seu sábio conselho, pude descansar durante todo esse dia. Enquanto eu, reclamou o asno, sou como toda essa gente de bom coração, que começa por ajudar um amigo e acaba sendo obrigado a fazer suas tarefas. A partir de agora, você deve puxar como sempre o arado, pois ouviu o amo ordenar ao escravo que o leve para o açougueiro se você ficar doente de novo. Tomara que ele o faça mesmo, pois você é um companheiro preguiçoso. A partir de então, não se falaram mais, aquele episódio tendo acabado com a amizade dos dois. Saberia me dizer a moral dessa história, Rodin? É uma boa história, respondeu Rodin, mas não percebo uma moral que possa haver. Não achava que você saberia, mas existe, e é uma moral muito simples. Apenas isso. Se deseja ajudar um amigo, faça-o, mas de modo que os fardos dele não sejam colocados sobre os seus ombros. Não tinha pensado nisso. É uma sábia moral. Não quero assumir os fardos do marido de minha irmã, mas há uma coisa: você empresta muita gente. Os que pedem emprestado lhe pagam? Matou sorriu o sorriso daqueles cuja alma está repleta de experiências da vida. Que emprestador de dinheiro teria êxito se os que pedem emprestado não pudessem pagar? O emprestador não deve ser sensato e considerar cuidadosamente se seu ouro terá um desempenho proveitoso para o credor e se voltará em maior quantidade para ele, ou se será devastado por uma pessoa incapaz de fazer um uso inteligente do dinheiro, deixando-o sem seu tesouro e obrigando aquele que fez o empréstimo a um débito que não pode acertar. Eu lhe mostrarei os objetos guardados em minha caixa de penhores e deixarei que eles lhe contem algumas dessas histórias. Ele trouxe para o aposento uma grande caixa forrada com pele de porco vermelha e enfeitadas com desenhos de bronze. Colocou-a no chão e se agachou diante dela, com as duas mãos sobre a tampa. Exijo de cada pessoa a quem empresto dinheiro um penhor, que fica guardado nessa caixa até que a dívida seja saldada. Quando pagam, lhes devolvo. Se nunca o fazem, fico com o penhor como uma permanente recordação daquele que não foi digno da minha confiança. Os empréstimos mais seguros, de acordo com as experiências que tive com minha caixa de penhores,
são para aqueles cujos bens têm mais valor que o empréstimo que desejam. São donos de terras ou joias, camelos ou outras coisas que podem ser vendidas para amortizar a quantia do débito. Alguns penhores são joias mais valiosas que a dívida. Outros são documentos estabelecendo que, em caso de não pagamento, o devedor passa automaticamente para o meu nome uma determinada propriedade. Fazendo empréstimos dessa natureza, me asseguro quanto ao retorno do meu capital mais os rendimentos, pois o empréstimo está baseado no valor dos bens. Em outra classe, acham-se os devedores que têm capacidade para ganhar dinheiro. São como você, que trabalha ou presta um serviço em troca de uma remuneração. Eles têm algum tipo de renda e, se são honestos e não sofrem nenhum infortúnio, sei que posso contar com o pagamento do empréstimo além dos juros combinados. Tais compromissos estão baseados no esforço humano. Temos ainda os que não possuem nada de valor nem mostram capacidade para uma remuneração periódica. A vida é dura e sempre existirá quem se veja derrotado por suas exigências. Aos empréstimos que lhes faço, ainda que tenham cuidado de estabelecer quantias mínimas, minha caixa de penhores poderá censurar-me pelos anos vindouros, a menos que tais quantias sejam garantidas por bons amigos desses devedores que os veem como pessoas honradas. Maton destravou o fecho e abriu a tampa. Rodin curvou-se avidamente para a frente. No alto da caixa, uma echarpe cor de bronze descansava sobre um pano vermelho. Maton pegou a echarpe e lhe fez um carinho. Isto ficará para sempre em minha caixa de penhores, porque o dono já passou há muito para a grande escuridão. Continuo guardando esta garantia mais como uma prova de sua própria recordação, pois ele foi um bom amigo. Fizemos muitos bons negócios juntos, até que, voltando de uma viagem ao leste, ele trouxe uma mulher para se casar. Uma mulher bonita, mas não como as nossas, uma criatura encantadora. Ele gastou todo o seu dinheiro para satisfazer os desejos dela. Veio até mim em grande desespero quando já se achava numa situação deplorável. Discutimos o assunto, contei-lhe que o ajudaria a retomar seus próprios negócios. Ele jurou pelo grande touro, nosso Deus, que estava disposto a fazê-lo. Mas não era o que estava escrito. Numa briga, ela enfiou-lhe uma faca no peito. E ela? Perguntou Rodin. Sim, claro, isso pertencia a ela. Ele apanhou o pano vermelho. Amargando um terrível remorso, a mulher atirou-se às águas do Eufrates. Esses dois empréstimos nunca serão pagos. A caixa de penhores mostra-lhe, Rodin, que os seres humanos, sob as ações de fortes emoções, constituem um grande risco para o emprestador de dinheiro.